19 de novembro de 1978. Escondida debaixo da cama, uma senhora de 76 anos chamada Hyacinth Trash presenciou algo que faria até mesmo uma pessoa de coração duro sentir o chão escapando sob seus pés. Ela viu que as pessoas que ela conhecia, as pessoas que ela amava, a comunidade de 1000 pessoas com quem ela vivia, todas estavam caídas no chão, mortas. Então ela se lembrou do dia anterior, em 18 de novembro de 1978, quando de repente uma sirene começou a tocar e foi anunciado no megafone: Noite branca, noite branca, todos se apresentem ao pavilhão. Ela optou por não sair e se escondeu debaixo da cama. Ela já pressentia que alguma coisa catastrófica ia acontecer aquele dia. E nesse dia, mais de 900 pessoas, por causa das ordens de um único homem, cometeram suicídio nessa cidade de Guiana. Dentre essas 900 pessoas, um terço eram crianças, o que significa que quase 300 tinham menos de 13 anos. O que teria acontecido naquele dia para tantas pessoas tomassem uma medida tão horrível sobre as ordens de uma única pessoa? Quem era essa pessoa? Qual era a verdadeira razão por trás desse incidente? Em 18 de novembro, a voz no megafone era de Jim Jones. Em 1978, houve um suicídio em massa em Jonestown, mas isso teve início em 1931, quando Jim Jones nasceu. Ele não teve seus pais por perto para lhe dar amor. Sua mãe o ignorava e seu pai passava tempo no hospital por estar doente. Jim Jones foi influenciado por igrejas desde a infância. Ele acreditava no pentecostalismo, uma forma protestante do cristianismo. Após se formar na Butler University nos anos 50 e 60, ele ganhou a reputação de um homem da igreja, e ele se tornou famoso por curar doenças com poderes psíquicos e prever o futuro. Em 1955, ele estabeleceu uma igreja pentecostal chamada Wings of Deliverance, que ficaria conhecido como People's Temple dali em diante. Ele era conhecido por promover o socialismo, e sua congregação era racialmente integrada, o que era considerado uma iniciativa progressista na época. Durante a década de 1960, Jim Jones começou a ter visões de uma guerra nuclear que destruiria o mundo. Uma revista chamada Esquire publicou um artigo nessa época, listando 9 lugares seguros em caso de uma catástrofe nuclear, um deles sendo a Califórnia. Por isso, Jim Jones decidiu se mudar para lá com o People's Temple. Nos anos 70, a sede já estava estabelecida em São Francisco. Jim Jones começou a se envolver nas suas atividades de caridade e política, o que lhe permitiu construir boas conexões com políticos locais. Ele criticava o cristianismo tradicional e passou a promover o comunismo. Conforme seus seguidores aumentavam, seu ego de poder crescia. Em pouco tempo, começou a circular rumores de que Jones estava desviando toda a renda dos membros do People's Time para si mesmo, além de saqueá-los e abusá-los. Essa notícia se espalhou rapidamente e sua imagem foi arruinada diante a mídia. Ao perceber tudo isso, ele decidiu que não era seguro para ele continuar na Califórnia, e por isso foi para Guiana em 1974, um país da América do Sul. Lá ele decidiu estabelecer uma comunidade agrícola com todos seus seguidores. E como eu mencionei, Jim Jones promovia o socialismo e prometeu a seus seguidores que essa comunidade agrícola seria um verdadeiro paraíso socialista. As pessoas acreditavam nele e queriam viver uma vida pacífica. Para Jim Jones, uma vida pacífica significava estar longe da opressão do governo dos Estados Unidos e do escrutínio da mídia. E ele fazia isso em uma área montanhosa onde não houvesse conexão com o mundo exterior. Já haviam 500 membros trabalhando para transformar aquela selva em um assentamento. Milhares de seguidores de Jones migrariam para a Guiana. Por isso, o governo guianense foi informado de que todos esses imigrantes eram muito habilidosos e poderiam se tornar um ativo para o país. Além disso, é importante mencionar que Jones também subornou discretamente os funcionários, mostrando para eles um envelope com 5 milhões de dólares. Em 1974, o governo guianense deu permissão para que o People's Temple importasse produtos isentos de impostos, o que incluía armas, munições e drogas. Oficialmente, o nome da comunidade era People's Temple Agriculture Commune, que seria basicamente a comuna de agricultura do People's Temple, mas os seguidores começaram a chamá-la de Jonestown. A esposa de Jim Jones, Marceline, descreveu Jonestown dessa forma: Jonestown é o paraíso na Terra. No entanto, as palavras de Marceline não justificavam de forma alguma as coisas que estavam acontecendo lá. Segundo a britânica, muitas atividades humanitárias eram realizadas em Jonestown, mas o comportamento de Jim Jones em relação aos seus seguidores estava se tornando cada vez mais brutal e desumano. Em Jonestown, a mídia intensificava suas investigações enquanto Jones ficava cada vez mais preocupado com os artigos de Marshall Kilduff, nos quais o autor afirmava que Jones abusava dos ex-membros do templo. Foi nesse momento que Jones decidiu ir para Guiana, onde muitos dos seus seguidores também o seguiram, resultando em uma grande migração, principalmente de pessoas afro-americanas. Após a chegada de Jones em Jonestown, o clima mudou. Os programas de TV e filmes passaram a ser filtrados e exibidos apenas para os membros, evitando a exposição de visões políticas indesejadas. Os passaportes das pessoas foram
confiscados e elas foram forçadas a assinar documentos nos quais aceitavam Jones como pai de seus filhos e admitiam ter molestado suas próprias crianças, o que claramente não era verdade. Todas essas medidas foram tomadas para impedir que os residentes de Jonestown sequer considerassem a possibilidade de deixar o local. Os membros afro-americanos foram informados de que, se saíssem de Jonestown, seriam aprisionados nos campos de concentração do governo dos Estados Unidos. Jonestown foi construído em terrenos pouco férteis, o que tornava a produção agrícola insuficiente para alimentar todos, e por isso o trigo era importado de fora. Conforme os dias passavam, a diarreia e a febre se espalhavam pela comunidade, principalmente em fevereiro de 1978. Foi criada uma seção separada para as crianças, na qual os pais biológicos só podiam encontrá-las à noite por um tempo limitado. Também havia uma creche em Jonestown, onde 33 crianças nasceram. Marceline Jones era responsável pela educação dessas crianças em seu suposto paraíso socialista, e como forma de punição, quem cometesse algum erro era colocado em uma caixa muito pequena, de 1,8 metros por 1,2 e 0,9, e trancado dentro dessa caixa. Às vezes as crianças tinham que passar a noite em um poço. Aqueles que tentavam escapar de Jonestown eram intoxicados com diferentes drogas. Jim Jones queria ter controle total sobre tudo, e por isso disse a seus seguidores, crianças e adultos, para chamá-lo de pai. Grace e Tim Stowen eram seguidores de Jones. Em 1972, eles tiveram um filho chamado John, e como mencionei antes, as pessoas tinham que assinar uma declaração afirmando que Jones era o pai dos seus filhos. Esse casal fez o mesmo. No entanto, um ano depois, eles deixaram a igreja e entraram na justiça para obter a guarda de John. Jones negou claramente a entrega de John a eles. Se Jones cedesse e entregasse uma criança, todos os membros se revoltariam e começariam a se manifestar contra ele, o que poderia afetar o seu poder em Jonestown. Jones simulou um ataque falso de atirador e confiscou armas e facões dos residentes, ordenando eles que protegessem Jonestown, retratando os oponentes como ameaça à paz do local. Ao mesmo tempo, preocupado com a segurança de Jonestown, Jones começou a alertar os membros e ordenou que, se Jonestown estivesse em perigo, eles tinham 4 opções: fugir para a União Soviética, onde o comunismo também era promovido, ficar em Jonestown e revidar, fugir para a selva, ou a última opção, suicídio revolucionário. Os ensaios dessas possibilidades futuras já haviam começado, e essas noites eram chamadas de noites brancas. Nessas noites de ensaio, o suicídio revolucionário recebeu a maioria dos votos, o que, obviamente, era uma influência indireta sobre os membros. Jones falsificou a licença de um joalheiro e também encomendou grandes quantidades de cianeto. Deborah Layton, diretora do templo, descreveu os ensaios de suicídio em massa em seu depoimento da seguinte forma: todos, incluindo as crianças, foram instruídos a ficar em fila. Conforme passávamos pela fila, nos davam um pequeno copo de líquido vermelho para beber. Nos disseram que o líquido continha veneno e que morreríamos em 45 minutos. Todos obedecemos. Quando o momento chegou em que deveríamos cair mortos, o reverendo Jones explicou que o veneno não era real e que tínhamos apenas passado por um teste de lealdade. Ele nos avisou que o momento não estava longe, em que seria necessário que morrêssemos por nossas próprias mãos. Os rumores sobre o templo começaram a se espalhar. Os parentes dos moradores de Jonestown começaram a expressar suas preocupações ao governo dos Estados Unidos, pois estavam completamente isolados de seus entes queridos, que estavam em um lugar remoto na Guiana. O governo dos Estados Unidos já tinha pistas de que as pessoas em Jonestown estavam sendo mantidas contra sua vontade. Para investigar, um congressista decidiu ir até lá. Ele visitou Jonestown em 17 de novembro de 1978 e conversou com seus moradores. Muitos deles disseram que Jonestown era a melhor coisa que lhes aconteceu. Porém, entre essas boas avaliações, um repórter da NBC que estava com ele recebeu um bilhete de um morador, no qual estava escrito: "Nos ajude, queremos sair de Jonestown." O congressista Ryan ordenou que qualquer pessoa que quisesse voltar aos Estados Unidos com ele pudesse fazer isso. Inicialmente, apenas 10 a 15 pessoas disseram sim, mas aos poucos muitas pessoas se juntaram. Ryan sabia que tantas pessoas não poderiam viajar em um único avião da Guiana para os Estados Unidos. No entanto, Jim Jones tinha algo muito maligno em mente. Ele disse a um dos membros de confiança, Larry Layton, que ele deveria ir com todos os membros que estavam indo se sentar no avião e, antes que o avião decolasse, matasse o piloto. Enquanto Ryan, o repórter da NBC e todos os desertores estavam prestes a chegar na pista de pouso, Jim Jones declarou a noite branca e disse a seus seguidores que algo terrível estava prestes a acontecer. Um dos seus seguidores iria atirar no piloto e, quando o avião caísse, todos estariam em perigo, prestes a serem arruinados pelas autoridades. Nenhum seguidor tinha ideia de que Jim estaria mesmo planejando tudo isso. Quando soube do ataque à pista de pouso, ele ativou seu plano ensaiado de suicídio revolucionário. Muitos seguidores eram contra essa ideia, mas tinham poucas chances, pois muitas pessoas estavam apontando armas para eles. O cianeto, que havia sido armazenado desde 1976, foi misturado com suco de frutas. Além disso, muitos sedativos foram adicionados. As crianças foram as primeiras vítimas disso. Todas as crianças foram colocadas em uma fila e forçadas a beber a bebida venenosa com uma seringa. A esposa de Jim Jones era contra a decisão de matar as crianças, pois ela havia dedicado sua vida para cuidar delas. Os adultos também foram obrigados a beber o suco de frutas. Aqueles que se recusassem foram injetados à força.
e assim começaram a morrer. Jim Jones morreu devido a um tiro, cuja ordem ele havia dado a outra pessoa. O mentor de todo o plano também perdeu a vida, e Larry Layton foi o único apresentado ao tribunal. Ele foi condenado a 18 anos de prisão e foi libertado em 2002. Palavras não são suficientes para descrever esse suicídio em massa, no qual mais de 900 pessoas perderam a vida por causa da mentalidade de uma única pessoa. Mas, como um dos repórteres que visitou Jonestown afirmou, essa mentalidade de Jim Jones se deve ao trauma da sua infância, o que levou tantas pessoas à morte. E aí, você gostou desse vídeo de hoje? Se sim, deixa um like e se inscreva no canal para receber nossos próximos envios, tá bom? E aqui no meio da tela eu vou estar dando uma sugestão de outro vídeo aqui do canal que com certeza você vai gostar muito também. Eu te vejo no próximo vídeo.